Antônio, desde que nasceu, carregou consigo o pecado, não de Adão e Eva, mas o pecado dos homens que exploram homens como ele. Hoje, por força maior, eu vou tentar falar sério. Vou tentar não, vou conseguir, provavelmente, não sei. Porque a literatura, ela se presta a muitos papéis. E um deles, talvez um dos principais, é a literatura denúncia. E eu não tô falando aqui do jornalismo denúncia não, lá do Rota 66, o Abusado, lá do Caco Barcelos, nem do Notícias de um Sequestro, lá do Gabo mesmo. Eu estou falando de romance denúncia. E uma coisa eu preciso confessar, a urgência desse livro, a ficção real de um problema coletivo, me deprime. E me faz cada vez menos ter paciência com certos livros. Uns livros da moda aí que não dizem nada. Não precisa dizer nada, mas eu tenho menos paciência. Inclusive, ter menos paciência comigo mesmo, com as coisas que eu escrevo, com as minhas ideias. Enfim, pode ser que isso mude porque eu ainda estou sob efeito desse livro. Que livro é esse? Você quer saber? Aguarde a vinheta. E eu que não creio, peço a Deus por essa gente, que é gente humilde, que vontade de chorar. O Morro da Ladeira. O livro de hoje é um grande nó na garganta, um nó górdio, um nó gordo, e é como se você todo fosse uma imensa garganta. Enxurrente, da Leda Spenassato, que tem esse título magnífico por si só, e é qualquer coisa. Assim como Itamar Vieira Júnior, a autora aqui também é geógrafa, o que num silogismo sem qualquer comprometimento, indicam que mais geógrafos deveriam estar escrevendo. Um saudoso abraço aí para o Milton Santos. Aqui nós somos apresentados a uma miserável família brasileira, como tantas outras. Temos Rosa, uma dona de casa por obrigação, seu marido Antônio, que é um pedreiro explorado pelo patrão, Jackson, o filho mais velho que segura as pontas assim e se alimenta de terra sempre quando está com fome, Getúlio, que é o do meio e sofre com alguns episódios de epilepsia, e Neném, que é uma menina que nem nome tem. E eles moram no Morro da Ladeira, num barraco construído num lugar perigoso, né, dessas encostas, mas que acaba sendo a única opção para essa família. É uma história que choca, mesmo não trazendo novidades, talvez para um europeu, mas ainda assim ela impacta muito pelo poder da narrativa e pela habilidade da autora. Você sente muita agonia porque ela te transporta para aquele núcleo familiar e você vive essa catástrofe diária, não só enxurrente. E o desespero maior é perceber que é impossível ter uma saída. Você não consegue nem vislumbrar, enxergar uma saída dessa situação terrível. Marido e mulher, um tentando proteger o outro, sem querer, seguem fazendo mal aos dois. E ele foca em temas que eram para estar enterrados no passado, mas que estão hoje mais vivos do que nunca. A fome, a miséria, o trabalho escravo moderno. E por falar aí em trabalho escravo moderno, assistam a série da HBO lá, Trabalho Escravo no Século XXI, acho que é isso. A escravidão no século XXI. Vejam, ilustra um pouco do tema. E se você vier aqui falar em meritocracia, tu vai levar um tapão, hein, cara? Porque é um país que acabou de voltar ao mapa da fome, cara, você falar em meritocracia, na boa, isso é ficção fantástica, meu amigo. Vai levar um tapão nessa sua cara laranja aí. Afinal, a gente sabe que a única meritocracia que funciona no Brasil é a famosa meritocracia hereditária, né? E assim, recentemente eu li O Sonho do Celta, do Mário Vargas Llosa, onde ele conta a história real do Roger Casamont, não sei, um irlandês que depois virou um diplomata a serviço da coroa britânica e visitava alguns países com problemas como Congo, lá na exploração colonialista lá da Bélgica, que fez um... Nossa, o que o Leopoldo fez ali é um negócio terrível. Investiga também lá na Amazônia as companhias de borracha, né, que cometeram atrocidades que fica até difícil quando você lê o livro, mas com apoio lá do Império Britânico. E assim, são situações absolutamente deploráveis, mas cara, a gente aqui no Brasil, a gente tá mais próximo, muito mais próximo do que a gente deveria, do que a gente imagina, e se você não vê isso, eu não posso fazer nada, entendeu? Você tem que abrir seus olhos, e rapidamente. Leia esse livro, comece por aqui. A fome, fera, a fome, cara, como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa. Na boa, vocês já viram Largados e Pelados?
Vocês já viram como é que ficam aqueles caras quando eles estão com fome? Que eles não, meu irmão, os caras se transformam em bichos mesmo, tipo, perdem humor, perdem tudo. E olha que ali existe um cobertor todo de proteção, né? Uma rede ali, ninguém vai deixar o cara passar fome. É por isso que eu digo, quem tem fome tem o direito de se revoltar. A fome esvazia qualquer debate, cara, não adianta. Não dá pra falar de honra, de ética, de moral, de virtude e todas essas outras coisas. Consciência, onde há fome. Isso é tudo secundário, cara. Isso esvazia qualquer discurso. Não dá, simplesmente não dá. Quem nasceu com um teto e com a barriga cheia tem muitas obrigações. E uma delas, talvez a principal, é ter ao menos, empatia com quem sofre com esses problemas. Enquanto a gente não entender isso, meu amigo, o Brasil está lascado. E quando eu estou falando de fome, campeão, eu não estou me referindo àquela sua dieta, o seu jejum intermitente não, hein? Por favor, né? Sirenes, buzinas, desespero, gritos, choros, trovoadas, que se confundiam com um barulho ensurdecedor que vinha ninguém sabia de onde. Era o morro da ladeira trocando de lugar. O fenômeno natural de um morro trocando de lugar, ele por si só, ele é assustador. Mas o que realmente assombra nessa história, o que é mais trágico, é a fragilidade humana frente ao egoísmo, à indiferença, e não necessariamente frente à própria natureza. Não dá pra botar no mesmo patamar o Morro da Ladeira aqui com o Vesúvio. E essa sorte de temas é justamente a mola mestra desse livro, enxurrente. Na parte técnica, há uma junção perfeita entre técnica e enredo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é algo de caótico, há uns sonhos, há uns devaneios, uns delírios, algo não linear que vai empurrando o leitor, feito uma enxurrente, até uma tragédia. Tem até um certo paralelismo verbal, né, uma mudança ali, alteração, que faz parte justamente desse vórtice aí, dessa coisa que te empurra, né, cara? Porque existe uma grande diferença em te empurrar e te puxar. Ele traz vários recursos interessantes, mas um que eu achei muito, muito interessante é a personificação da burocracia na figura da dona licitação, que passa justamente a ser a culpada, por exemplo, por não ter o Tegretol, que é o remédio lá do menino, que é justamente o que acontece para demonizar uma ferramenta que foi criada justamente para dar transparência, para ter uma impessoalidade, para evitar corrupção, e virou um espantalho blindando os políticos corruptos e os indiferentes, os gestores omissos aí, né? Ele transfere então essa responsabilidade para a malvada burocracia, né? Quem nunca viu aí um gestor, um governador, um prefeito falando isso? Não, a culpa é da burocracia. E outra coisa, a repetição proposital de algumas palavras, as cenas, as vírgulas meio que anárquicas em alguns momentos, te transportam para essa ideia de espiral, como se você estivesse descendo nessa enxurrente e fica preso numa repetição, né? A repetição é o diabo, então você fica ali naquele negócio assim do dia da marmota, o ciclo, né, que não termina nunca. É dilacerante. Teve uma hora no final do livro que eu tive que parar, dar uma respirada, porque estava complicado. Ele é um livro curto e ele deve ser lido como uma enxurrente. É o que eu recomendo pra você. Tente ler de uma vez só, assim, que, cara, é difícil você não gostar, ficar indiferente, não despertar certas emoções. A não ser que você esteja morto por dentro. Tem gente que tá morta por dentro. Meu porém, o patrocinado aí pelos Esculachos Cacofônicos, né? O nome do canal é Adorei Nota 2, então tem que ter alguma coisa que você não goste, né? Mas aqui vai uma coisa bem singela, que é uma frase que há uma redundância aí, que é o pomar sortido de árvores frutíferas. Podia ter botado só um pomar sortido, um quintal com árvores frutíferas. Pomar sortido de árvores frutíferas ficou meio... Enfim, fala sério, né? É só porque eu tinha que falar alguma coisa, senão fica parecendo que é só puxar saquismo aqui, e esse canal aqui não tem isso. E agora, se você também leu esse livro e achou que ficou faltando uma resolução... Assim, a gente não pode ficar falando isso assim. Você queria um final diferente pro Noel, o patrão desgraçado lá do seu Antônio? Leia o conto do André Santana, que é o importado vermelho do Noé. Você finge que é Noel, mas é Noé. Cara, que vai casar absurdamente com esse personagem. Inclusive, o estilo dele casa também absurdamente com a técnica da Leda Espenaçato. E vai ser impossível você não gostar, tanto do livro quanto do conto. É um livro que cumpre integralmente o seu papel e devia ser lido por todos. Porque ele, inevitavelmente, ele vai trazer uma reflexão pra você. Vai trazer, com certeza. A não ser que... Pra você que tá nesse canal, porque se você tá aqui, se você é um espectador desse canal, esse livro vai mexer contigo. Eu não acredito que um cara que tá aqui, até hoje, já tem quanto tempo aí que a gente tá fazendo isso, vendo esses vídeos, consiga ficar indiferente. Eu não quero esse público não, hein, aqui.
entendeu? Essa é aquela hora que todos os canais fazem, que pedem pra você, inscreva-se aqui. Por que eles pedem isso? Porque se você se inscrever aqui e eu tiver um número certo aí de inscritos, o que acontece? O YouTube me libera algumas ferramentas, entendeu? E uma delas é a tal da monetização. E a monetização o que é? Eu posso botar umas propagandinhas aqui e talvez render algum dinheiro, o que é muito improvável. Mas no final das contas, não se inscreva. Se você não quer, não se inscreva. Você tem que ficar tirando esse tipo de explicaçãozinha pra você se inscrever. Eu prefiro que você não se inscreva, tá bom? E assim, aproveitem, escutem os Culachos Cacofônicos, que vai ter um novo episódio aí sobre zumbis. Nós vamos falar desde o Jorge Romero aos zumbis haitianos até o Zack Snyder aí. Puta, tá incrível. Prestigie lá também As Contistas, que é um coletivo só de autoras que escrevem conto, microconto, romance, tudo que você pode imaginar e tudo da mais alta qualidade. Assista também aqui no YouTube o Diário de Anarres, do meu amigo Davenir Vinganon, com o melhor da ficção científica, e com o melhor da ficção científica também o Te Conto, do Peu, cara, que tem umas coisas ótimas, listas dos 10 melhores, tem dicas do Netflix. Por favor, dê uma passada lá, inscreva-se em todos esses. No meu, se você não quiser, tudo bem, mas nesse, por favor, inscreva-se, hein? Tá bom, até logo. Desculpa o tom mais sério, mas é porque esse livro de hoje, ele pediu um tom mais sério, eu tô ainda até agora meio... Mas é isso.